Olá pessoal, sou eu, Tai, e sejam bem-vindos a mais um vídeo dos 10 melhores. Portanto, hoje falaremos sobre 10 peças de Lego específicas que podem ser extremamente úteis para qualquer construtor de Lego e, ao longo do caminho, darei algumas dicas sobre como você pode usar essas peças. Portanto, algumas das peças e dicas são bastante fundamentais, mas, ao mesmo tempo, vou me desdobrar e falar sobre coisas mais interessantes para vocês. De forma alguma estou dizendo que, sem essas peças, suas construções ficarão ruins. Meu principal objetivo neste vídeo é apenas falar com vocês e mostrar algumas peças legais que podem realmente aprimorar suas construções e, com base na minha experiência pessoal, já me vi usando muito essas peças. Então, de qualquer forma, vou parar de falar, vamos começar a cozinhar. Então, antes de mais nada, quero falar sobre essas peças. Essas são placas de jumper e tijolos de ranho. Agora, a razão pela qual coloquei essas duas peças juntas é porque elas têm uma coisa em comum, que é o fato de oferecerem muita flexibilidade em termos de como você pode construir. Por exemplo, com as placas de jumper você pode construir entre os pinos. Dependendo do tipo de placa de jumper, você pode construir entre 2 às vezes 4, mas de qualquer forma, essas peças podem realmente permitir que você adicione mais profundidade à sua construção. Além disso, temos os Snot Bricks, que permitem que você construa para os lados. Essas peças são ótimas para você construir em ângulos de 90 graus. E é claro, poder construir lateralmente é como adicionar uma dimensão totalmente nova à construção Lego. Por isso, as placas de jumper e os tijolos de ranho são extremamente úteis e têm prioridade máxima. Em seguida, quero falar sobre essas peças, que são como taxas modificadas, mas eu as chamaria de taxas planas porque, bem, elas são taxas e também são planas, mas o que torna essas peças especiais é que elas imitam pequenas pedras e seixos. Por isso, são ótimas para terrenos para trabalho com rochas e também para mergulhar em, você sabe, algumas construções orgânicas, algumas construções naturais. Quando você tem um monte de taxas em uma construção de terreno, ela fica com uma aparência horrível. Na construção de Lego, vocês querem ter uma boa combinação entre, você sabe, ter vigas abertas e superfícies planas. Então, para adicionar suavidade, basta colocar essas peças e isso fará com que sua construção pareça muito boa. Além disso, você pode usar essas peças, que são ladrilhos circulares de 2x2, que basicamente são a mesma coisa, só que 4 vezes maiores, e eu as recomendaria muito. Particularmente gosto destes. Esses são, você sabe, tijolos simples. Eles são bons para construções baseadas em arquitetura. Temos outras variantes do tijolo modificado, como estas com as grades horizontais em um lado e as grades verticais em outro. Se você estiver criando estruturas de madeira, essas peças são muito boas porque parecem ser toras. E finalmente temos nossas peças mais variadas, que são tão boas quanto todas as outras. De qualquer forma, é sempre divertido brincar com esses tijolos modificados porque eles têm muitos detalhes. Você pode encontrar muitas coisas divertidas para fazer com eles. E depois, continuando, temos essas duas peças. Imaginei que os colocaria juntos, mas temos taxas e ladrilhos azuis transparentes. O que torna essas duas peças especiais é que elas são ótimas para a água. Se você pensar bem, o oceano ocupa cerca de 2/3 do nosso planeta. Então, sim, o H2O é uma coisa muito importante, especialmente na construção de Lego, porque você sabe, adicionar um pouco de água à sua construção acrescenta um tipo de vivacidade. Cada peça tem seu próprio uso particular. Por exemplo, os pinos são ótimos para que você possa usar em sua construção. A única desvantagem é que quando você faz isso, as peças podem deslizar e pode ser muito difícil de limpar. Mas, para mim, gosto de seguir o outro caminho e usar os azulejos, pois eles cobrem mais área de superfície, são mais fáceis de usar e não deslizam como as vigas. Outra peça extremamente útil é esta aqui. Essa é uma versão modificada de um pino. Portanto, se você colocar esse pino ao lado de um pino normal, verá que a diferença é que o pino modificado tem um furo no centro. Não parece muito, mas o que você pode fazer com isso é usá-lo para colar peças de barra, e você também pode usá-lo para se conectar a blocos de várias maneiras, e ele tem opções muito mais flexíveis em termos de uso. Eu não tenho muitos deles, mas os que tenho eu uso com frequência. Às vezes tenho que desmontar mocks antigos para recuperá-los e usá-los em outros mais novos, mas devo dizer que eles são ótimos para resolver situações complicadas que você pode enfrentar quando estiver construindo, porque é claro que o Lego tem seus limites, mas com essas peças você tem muito mais flexibilidade, então por isso aproveite-as. Continuando, quero falar sobre essas duas peças que estou montando. São como peças arredondadas modificadas, temos essas peças de canto aqui e também temos essas peças arredondadas de 180 graus, mas de qualquer forma, elas são ótimas para adicionar detalhes de acabamento, dar suavidade a uma construção, finalizar cantos, ou simplesmente para criar, você sabe, pequenos desenhos artísticos divertidos. Mas, de qualquer forma, essas peças são muito boas para colocar detalhes em áreas muito pequenas e você pode fazer muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, essa é apenas a ponta do iceberg.
É sempre divertido brincar com essas peças, e eu me vejo usando-as regularmente, mesmo que não tenha muitas. Os que eu tenho, uso bastante. E então recebemos essas peças. Agora, esses são bastante comuns. Vocês provavelmente devem saber o que são, mas o motivo pelo qual juntei esses dois tipos de peças em particular é porque eles têm uma finalidade. Se você observar os tijolos de muco, só é possível construir praticamente em um ângulo de 90 graus, mas com essas placas angulares e essas placas e tijolos articulados, é possível construir em qualquer lugar entre o espectro de 0 e 90 graus, e é por isso que essas peças podem ser às vezes ainda mais sofisticadas do que os tijolos de muco. Costumo usar as placas angulares quando estou construindo telhados. Se for algo inclinado ou em algum ângulo diagonal, elas podem ser extremamente úteis, juntamente com as placas e tijolos articulados, que são bons principalmente se você estiver construindo em um nível horizontal. De qualquer forma, essas peças são ótimas e oferecem muita flexibilidade. Agora, se vocês gostam de fazer construções do tipo natureza, elas serão perfeitas para vocês e provavelmente estão muito familiarizados com elas, pois temos essas peças de haste aqui, e não estou falando das mais novas, estou falando das antigas. Gosto dos roqueiros da velha escola porque são mais fáceis de usar, pois se conectam diretamente a um pino, ao contrário dessas peças, as peças de haste mais novas, porque você não pode fazer isso. Você precisa usar como um pino modificado. Outro motivo pelo qual os prisioneiros modificados são úteis. Mas, de qualquer forma, as hastes da velha escola são ótimas porque eu aprecio os detalhes delas. Eles são simplistas e ao mesmo tempo não causam muita distração. Eles não são muito brilhantes e malucos. Elas são muito boas para adicionar um pouco mais de vibração e vegetação a uma construção. Dê uma olhada nesta imitação de Indiana Jones, por exemplo. Agora, essas peças costumavam ser como conjuntos de Lego. Eles costumavam ser usados como um tesouro. Eles vinham em cores diferentes, como prata e ouro, mas recentemente descobri que a Lego os fabrica em cores básicas, como cinza azulado claro. Por isso achei que deveria encomendar alguns desses produtos para mim e experimentar, e eles não me decepcionaram. Gosto muito das bordas. Eles são muito bons para detalhamento. Você pode encontrar muitos usos para eles. Se você estiver fazendo uma calçada, por exemplo, ou se estiver tentando criar algum trabalho com pedras, essas peças são ótimas para fazer o trabalho. E por fim, guardei isso para o final, porque provavelmente são os meus favoritos. E esses são os declives cinza escuros em particular. São ótimos para trabalhos em rochas. Particularmente gosto de usar os 1A2-3, os 1A3, os 1A2 e também esses 1A2 de inclinação suave. Lembre-se de que há dois tipos diferentes de declives. Você tem os normais e também os lisos. Portanto, dependendo da sua preferência e do seu estilo de construção, as pessoas têm suas próprias maneiras, mas, de preferência, eu gosto apenas das inclinações regulares. De qualquer forma, pessoal, não vou continuar explicando. Vou incluir meu amigo Sacred Bricks porque ele fez um tutorial completo sobre como trabalhar com pedras. Se você não sabe, ele é como o Jedi do trabalho com pedras. Portanto, assista ao vídeo em que ele dá várias dicas úteis e um tutorial completo sobre como trabalhar com pedras. Se você não sabe, ele é como o Jedi do trabalho com rochas. Então assista ao vídeo em que ele dá muitas dicas úteis sobre como dominar a arte do trabalho com rochas. As encostas cinza escuras são essenciais, extremamente úteis e criam um trabalho de rocha bastante atraente. Desculpe, eu só precisava dizer algo para garantir que este vídeo não seja marcado como sendo para crianças. Então aí está, pessoal. Esse foi o vídeo. Há centenas de peças por aí, então é claro que deixei passar algumas. Quer dizer, não foram poucos, na verdade, perdi uns 200, mas de qualquer forma, se vocês quiserem ver outro vídeo dos 10 melhores como este, me avisem nos comentários abaixo. Gosto de fazer vídeos como esse porque, basicamente, é uma maneira de ensinar, sabe? É como um mágico ensinando seus truques, porque faço simulações para todos vocês, mas ao mesmo tempo quero fazer vídeos de dicas, top 10 e coisas interativas e divertidas como essas, porque vocês recomendaram esses vídeos. De qualquer forma, obrigado a você por assistir. Vejo você no próximo vídeo. Então, Scoop-Te Scoop, vejo você no Flip-Te Flop e continue construindo.